Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marco. Nós vamos corrigir então as atividades referentes ao sexto ano do PET 5. As atividades são da semana 4, referente às páginas 30, 31, 32 e 33. Aqui as atividades da semana envolvem situações sobre arco, sobre circunferência, posições entre retas. Então, antes de iniciar as atividades, nós vamos fazer uma leitura para melhor entender a posição entre as retas, classificação entre elas. Olha, sobre as retas paralelas. Duas retas em um mesmo plano são paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum. Observe esse exemplo aqui, a reta azul e a vermelha. Elas não se tocam, e se elas por um acaso forem prolongadas, não irão se tocar também. Então, elas são consideradas retas paralelas. Sobre as retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares se são concorrentes em um ponto e o ângulo formado pelas duas nesse ponto mede 90 graus. Observe que essas duas retas agora elas se cruzam, elas se tocam, tem um ponto em comum nesse ponto aqui, nesse lugar, nesse local. E o ângulo formado entre essas duas retas é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, a posição entre essas duas retas é uma posição classificada como sendo retas perpendiculares. Aí, sobre as atividades, então, primeiro exercício, o robô vive na casa verde da rua amarela e está no quadrinho vermelho do mapa abaixo. Seu objetivo é chegar em casa o quanto antes. Ele pode andar quantos quadradinhos ele quiser. Só tem um problema. As direções que ele conhece estão todas relacionadas com a rua amarela. Se você pedir para ele andar 10 quadradinhos, ele vai querer saber se deve andar paralelamente ou perpendicularmente à rua amarela. Se ele deve ir para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, um comando que ele conhece é, por exemplo, 5 per baixo. Ele andará 5 quadradinhos em linha perpendicular à rua amarela para baixo. Os quadradinhos de cor mais escura são obstáculos a serem contornados. Você consegue encontrar o caminho mais rápido com o menor número possível de quadradinhos para que o robô possa chegar em sua casa? Crie uma sequência de comandos seguindo o exemplo dado e anote sua solução, apontando todos os deslocamentos. Então, galera, eu criei um comando para ele aqui, ó, né, que está aqui a minha sequência de comandos para ele. Primeiro, ele vai andar uma casa paralelo à esquerda. Observe que a rua amarela está aqui, ruas paralelas, igual ele vai acontecer aqui em cima. Aqui, ó, o deslocamento dele vai vir paralelo, no sentido paralelo à rua amarela. Uma casa. Depois, ele vai andar 13 casas perpendicular para baixo. Aqui, ó. Perpendicular, ela chega formando com a rua amarela um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Depois, 10 quadrinhos, né, paralelo à direita. Ela observe que desse ponto ele andará 10 quadrinhos paralelos à rua amarela, aqui, ó, para o sentido no lado direito. E, por fim, um perpendicular para baixo. E aí ele chega à casa, né? A contagem aqui, ó, quantos quadradinhos ele andou? 1, 13, mais 10, mais 1, deu um total de 24, mais 10, 14, mais 10, 24, mais 1, 25 quadradinhos. Né? Então, foi essa a quantidade de quadradinhos que eu cheguei. Caso vocês tenham encontrado, de repente, uma sequência, né, que tenha dado uma quantidade de quadradinhos menor do que a minha, obedecendo toda a elaboração do exercício, podem comentar no meu vídeo, tá? Sobre a atividade número 2. Após estudar os quadriláteros, Júlia e Renata chegaram às seguintes conclusões. Olha, eu entendi que essa aqui é como se fosse a Júlia, né? Aqui, ó. Então ela fala o seguinte: todo losango é um quadrilátero. E aqui a Renata é onde ela afirma que todo quadrilátero é um losango. Tá? Quem tem razão? Justifique sua resposta. Aí olha só, sobre um losango, o que eu posso falar sobre ele? Ele é um quadrilátero que tem os 4 lados com as medidas iguais. Apenas isso. Tá? Sobre um quadrado, o que eu posso afirmar? Que ele é um quadrilátero que tem os 4 lados com as mesmas medidas e 4 ângulos internos com as medidas iguais. Então, baseado nessas duas situações, quem tem a razão é Renata. Por quê? Porque um quadrado, além de ter os 4 lados iguais, né, tem todos os ângulos que medem 90 graus.
Então, ele também pode ser considerado um losango. Já o losango, ele apenas tem os 4 lados iguais. Os ângulos internos não são de 90 graus. Então, ele não pode ser considerado um quadrado. Tudo bem? Atividade número 3. Rogério saiu para a casa de sua avó e, durante o percurso, deparou-se com 4 placas de sinalização, representadas na figura. Então, as placas estão aqui. Sabendo que a rua da casa da avó do Rogério é perpendicular à avenida onde ele está, a placa que ele deve seguir é... Ô, gente, ó, dessas 4 placas, qual é a placa que tem a rua com a avenida, forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto? São 2 retas perpendiculares. É a placa alternativa, que é a letra B. Ó. Observe que essa avenida com a rua aqui, ó, forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. As outras são ângulos menores que 90 graus, são ângulos agudos. Ok? O exercício número 3. A figura representa um hexágono regular, MNPQRS, de centro O e apótema OT. O que é isso? O hexágono regular é um hexágono onde temos os lados de mesmo tamanho. Esse apótema aqui, ó, ele liga o centro do apótema até a metade do lado oposto. Só que o apótema sempre chega aqui no lado oposto fazendo um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, essa linha aqui, o apótema, ele é perpendicular. Ele, encostando nessa linha, nessa reta MS, ele forma aqui um ângulo reto. E aí nós vamos, né? Ó, então tem isso aqui. Qual dessas alternativas aqui ela está correta? Letra A. Os segmentos MN e MS são perpendiculares? Vamos ver que eu vou prolongar eles um pouquinho. Ó. Olha o MN, prolonguei ele um pouco mais, e o MS. Olha só, são perpendiculares? Perpendiculares são retas que têm um ângulo de 90 graus formado pela sua união, né? Pelo seu ponto em comum. E aqui se observa que o ângulo formado aqui é uma abertura maior aqui uma abertura menor que 90 graus. Então, ângulos são retas perpendiculares? Não. Elas são retas concorrentes, até um ponto em comum, mas o ângulo formado entre elas não é um ângulo reto. Sobre a alternativa letra B. Os segmentos RS e NP são concorrentes? Olha só, o RS, prolongando ele também, aqui, ó, o RS e o NP. Olha lá, NP. Eles são concorrentes? Concorrentes significa que se tocam, que se encostam. Não, essas 2 retas são retas paralelas, não se tocam. Ok? Então, letra B também, falsa. Letra C. Os segmentos PQ e OT são perpendiculares? Vamos ver. O PQ, olha lá, prolonguei ele também. E o OT, vou prolongar ele aqui também, olha lá. E aí nós temos o seguinte, essas 2 linhas são perpendiculares, sim. O ângulo formado entre elas é o ângulo reto, ângulo de 90 graus. Se para cima aqui ele é o apótema, igual eu falei no começo, e formam 90 graus, aqui embaixo também será. Então, nós podemos concluir que a alternativa correta é a letra C. Número 4. A professora Júlia entregou a seus alunos uma folha com um desenho de um segmento de reta AB. Observe uma linha AB, né, uma reta AB, e um ponto J, fora do segmento, conforme mostra a figura. Em seguida, ela pediu que, utilizando régua e compasso, a partir da figura desenhada, eles seguissem alguns passos e construíssem outra figura. O quadro abaixo mostra os passos dados pela professora Júlia. Então, vamos lá. Né? Primeiro passo. Concentre A e a abertura do compasso igual ao comprimento do segmento AJ, traçar um arco e marcar com a letra M a interseção desse arco com o segmento AB. Gente, isso aqui tem que ter o compasso, posicionar essa abertura aqui e traçar um arco aqui. Olha como que ele ficará. Olha lá, olha. Veja bem. O arco aqui, de comprimento AJ, aqui, foi traçado, né? E aí temos a interseção aqui, um ponto M é onde o arco encostou com a reta AB. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Com a mesma abertura, utilizado no passo 1, sem movimentar o seu compasso, então, e com o centro em M, traçar uma circunferência. Olha o que vai acontecer. Eu vou traçar uma circunferência com o mesmo tamanho, com a mesma distância aqui, do centro até o J aqui, Olha o que vai dar. Olha lá,
Então, ficou uma circunferência, o centro dela ficou sendo o ponto M. Olha lá. Qual que é o terceiro passo? Ainda com a mesma abertura, utilizado no passo 1, e centro em J, traçar um arco e marcar com a letra N sua interseção com a circunferência construída no passo 2. Olha o que vai acontecer aqui agora, então. Um arco aparecendo aqui, que olha lá, ó. Observe que o centro agora é o centro J. E aqui tem um arco aqui, olha, com o centro J, sem movimentar a abertura que vocês fizeram lá no início com o transferidor. Você consegue colocar o transferidor aqui e fazer a abertura, fazer esse arco aqui, ó, e registrar um ponto N, a interseção desse arco com a circunferência onde que eles se encostaram. Tá aqui. Quarto passo, traçar com uma régua a reta que passa por J e N. Observe que aqui tem um ponto J, o ponto N, eu vou com a régua traçar uma linha. Olha lá, ó. E aí, né, acabou todo o trabalho, ele vai aqui embaixo e pergunta o seguinte: a reta JN, com essa reta formada aqui agora, construída com a régua e compasso, e a reta suporte do segmento AB, observe agora estão duas retas, a reta JN e a reta AB. Contido na atividade dada pela professora são, e agora a posição entre essas duas retas, elas são coincidentes? Elas estão uma em cima da outra? Não. Elas são paralelas? Elas se tocam? A distância entre elas é a mesma sempre? Sim, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra B, elas são paralelas, a distância entre elas é mantida, elas não se encostam e não têm ponto em comum, nem terão ponto em comum, caso eu prolongue elas mais. Perpendicular não é, porque não forma ângulo de 90 graus, não se cruzam. Reversas também não é. Ok? Atividade número 5. Na malha quadriculada, está representado um polígono MNPQRSTU. É o nome do polígono aí. Aí ele fala que o seguinte, observe o polígono, aí embaixo, considerando as retas QR, TU e RS, a posição relativa da reta MN é... Gente, para melhor entendimento aqui, eu vou prolongar todas essas retas que eles falaram na atividade aqui. Então, prolonguei a reta MN, né, porque tudo vai ser sobre ela, em relação a ela. Agora eu tenho que estudar a reta QR, olha lá, ó, a QR, prolonguei ela até chegar na reta MN, certo? Vou prolongar também a reta TU, olha lá, ó, TU até encostar na reta MN, para a gente fazer os estudos também, e a reta RS, olha lá, ó, prolonguei ela, tá? Ficou em verde aqui. Então, a reta QR, TU, RS, em relação à reta MN, o que eu posso falar? Olha lá, letra A, qual alternativa seria correta? Ela é concorrente com a reta QR. Ó, a MN é concorrente com a QR? Sim. Elas se tocam, elas são concorrentes, sim. Ela é paralela à reta RS? Paralela à reta RS? Sim. Olha, a reta MN com a reta RS, elas não se encostam, elas mantêm a mesma distância uma da outra, então elas são paralelas. É perpendicular e perpendicular à reta TU? Olha só a reta TU. Com a reta MN, ela é perpendicular. O ângulo formado entre essas duas retas é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus? Sim. Tá? Então, já posso concluir aqui e afirmar que a alternativa correta é a letra A. Só para a gente ter uma base, letra B. Ela é concorrente com a reta QR? Ó, QR, sim, concorrente, tem um ponto em comum. Ela é paralela à reta TU? Olha lá, paralela à reta TU, tá vendo? MN com a TU. Vê se elas são paralelas, se encostam. Então, elas não são paralelas. Ok? Então, nós podemos afirmar aqui que a alternativa correta, então, é a letra A. Eu espero que vocês tenham gostado, né, tenham entendido. Se precisarem de correções dos PETs anteriores, podem olhar no meu canal. Qualquer coisa, estou à disposição. Até o próximo vídeo, então.